irmãos, a paz do Senhor. Abra as vossas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículo de número 26. Louvado seja Deus. Que nos diz assim o texto: em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados de cristãos. Deus bendito, muito obrigado. Já foi apresentado, Senhor, um clamor diante da tua presença. Nessa noite, Senhor, nos pesa um grande encargo: falar da tua palavra, anunciar, Senhor, a salvação, falar do teu grande amor. Então que o teu Espírito, Senhor, tenha liberdade neste recinto, use a nossa vida conforme a tua bondade e te compadeça, Senhor, de nós. Não deixa que venhamos nos exaltar, Senhor, no nosso eu, mas que venhamos, Senhor, a prosseguir dependendo, crendo, continuando, Senhor, que tu é o que movimenta, é o que age dentro da tua igreja. Então que o teu Espírito encontre guarida nos corações e que haja liberdade, Senhor, na vida de cada um que aqui chegou neste ambiente. Então, Senhor, seja conosco, recebe a nossa gratidão, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Eu quero, nessa noite, trazer essa ministração no tema Nascendo uma igreja que tem poder para impactar o mundo. Seria tão bom, né, se as pessoas olhassem e dissessem: olha, maravilhoso. Essa igreja não é uma igreja de programa, né, que hoje a gente tem igrejas de programa e uma igreja missionária. A igreja de programa é aquela que vive de programa. É acabando um, começando o outro. Está errado? Eu acho que não. Há gosto para tudo, né? Mas nós devemos ficar com aquilo que é bíblico. Então, no livro do Atos dos Apóstolos, foi é o texto que nós acabamos de ler, nós vamos ver que Atos é um livro que exerce assim grande influência missionária no primeiro século. Mostra a igreja do primeiro século, uma igreja que era influente em missões. E destacamos aqui 3 igrejas missionárias. A primeira igreja era a igreja de Jerusalém, a segunda era a igreja de Antioquia e a terceira igreja era a igreja de Éfeso. Então, aqui nós vamos fazer um destaque em relação à igreja de Antioquia. E eu quero fazer um ressalto aqui, né, de 3 marcas de uma igreja que tem o poder de impactar o mundo. A primeira marca da igreja de Antioquia, que está em Atos 11, 26, ela era uma igreja cujos membros eram parecidos com Jesus. Lembre-se que existiam 2 Antioquias naquele tempo, né? E essa aqui Antioquia era a capital da Síria. E essa era a terceira maior cidade do mundo daquele tempo. E o evangelho chegou naquela localidade de tal maneira e floresceu de um modo tão assombroso que a igreja ela superou até Jerusalém no ardor missionário. Não acontece isso muitas das vezes, né? Você planta uma igreja e a igreja que você plantou muitas das vezes suplanta, né, a igreja que foi iniciada. Então foi assim que aconteceu. Antioquia ela suplantou no ardor missionário a igreja de Jerusalém. E muitas das vezes a gente pergunta assim: mas como que chegou pessoas lá para iniciar esta igreja? Nós vamos ver tudo isso agora, né?
Você lembra que quando a igreja começa em Jerusalém, todo mundo ficou em Jerusalém. Depois do Pentecostes, ninguém saiu, todo mundo ficou dentro de Jerusalém. Então foi preciso o Senhor enviar perseguição para que o povo se espalhasse. Mas quando o povo chega em Antioquia, ela já tinha uma igreja. Já tinha uma igreja em Antioquia. E através dessa igreja, vários missionários foram enviados. Foram enviados para várias partes do mundo para plantar outras igrejas. E os crentes daquela igreja, uma coisa que nos chama muita atenção, os crentes daquela igreja importante eram tão parecidos com Jesus, que foi ali pela primeira vez que os cristãos foram chamados, que eles foram chamados de cristãos. É tão bom quando as pessoas olham para nós e elas sentem que estão olhando para o próprio Cristo. Nós estamos num trabalho missionário. Nós estamos com o intuito de plantar uma igreja nova. E ontem nós estávamos no lugar onde será a igreja. Tivemos momentos de grande alegria, sim. Tivemos momentos fraternos de comunhão entre irmãos, sim. Mas também observamos muitas coisas que não são agradáveis. É tão bom quando as pessoas elas olham para nós e sentem que estão olhando para o próprio Cristo. Eu não estou falando que os irmãos que estavam lá cometeram atos desagradáveis, não. Nós saímos, fomos em outra comunidade e uma pessoa nos acompanhou. E ele ia falando que ele foi dirigente de uma igreja, que ele conheceu o Evangelho e que o pastor daquela igreja traiu a esposa e ele, para não deixar a esposa do pastor desamparada, assumiu a esposa como mulher. Isso fez um grande benefício para ela. Então, são por causa dessas questões que muitas das vezes as pessoas elas não conseguem olhar para nós e nos ver como o próprio Cristo. Mas aqui foi a primeira vez que eles foram chamados de cristãos. É tão bom quando o nosso testemunho é avaliado pela palavra. É tão bom quando a gente chega numa localidade e o que a gente fala bate com a palavra que nós comunicamos. Ontem, enquanto os irmãos trabalhavam no local onde vamos plantar a igreja, se Deus quiser, nós saímos na comunidade andando e encontramos uma pessoa que está fazendo um trabalho maravilhoso de evangelismo dentro daquela comunidade. E ele estava dizendo assim: olha, pastor, Deus está salvando aqui. Neste ambiente, Deus está fazendo coisas maravilhosas. Quarta-feira, fizemos um culto aqui nesse terreno. E 2 pessoas aceitaram Jesus. Nós temos uma igreja que começou aqui. Mas ninguém quer congregar lá por causa do testemunho do casal de pastores que estão naquela igreja. Então, é muito bom quando a nossa vida ela é referendada pelo testemunho que nós damos pela palavra. É por isso que, se nós quisermos ser uma igreja que influencia a cidade, impacta o mundo, nós precisaremos andar como Cristo andou. Nós precisamos viver na presença de Deus. Nós precisamos ser parecidos com Ele. Nós precisamos ter uma vida piedosa, né? E a base de uma vida piedosa é um testemunho eficaz. Nós precisamos pregar não somente aos ouvidos, mas nós precisamos também pregar aos olhos. Hoje a gente prega aos ouvidos, as pessoas escutam,
Mas acontece aquilo que Paulo fala. Nós professamos conhecer a Deus, mas nós negamos o Senhor com a eficácia das nossas obras. Então nós precisamos falar e comprovar o que estamos falando à luz da palavra de Deus. Se nós falamos de verdade, temos que ser verdadeiros. Se nós falamos de humildade, temos que ser humildes. Se nós falamos de perdão, nós temos que dar exemplos de perdão. O nosso testemunho, ele sempre caminha na frente da pregação que nós fazemos. Não adianta nós fazermos milagres poderosos de fazer cair fogo do céu, mas o nosso testemunho negar toda a eficácia disso que fazemos. A vida daqueles crentes, ela causou um grande impacto na vida daquele povo. E você vai ver que uma numerosa multidão se agregou naquela igreja para serem ensinados à luz da palavra de Deus. Podemos ser uma igreja que impacta o mundo? Podemos. Hoje, ainda tem como uma igreja impactar o mundo com seu exemplo? Tem. Mas o que é que precisamos fazer? A primeira coisa que precisamos fazer é ser parecidos com Jesus. A segunda coisa que precisamos fazer é precisamos estar prontos para suportar a perseguição. Você lembra que a igreja de Jerusalém, ela atendeu a agenda missionária estabelecida por Jesus, expresso lá em Atos, capítulo 1, versículo 8. Você observa que depois do martírio de Estevão, naquele tempo de amarga perseguição, exceto os apóstolos, todos foram dissipados, todos foram dispersos, saíram lamentando, mas eles iam por toda parte pregando a palavra do Senhor. Uma lição que a gente aprende é quando surge oportunidade, nós temos que falar de Jesus. Nós tem várias oportunidades, irmão, para falar de Jesus. Então nós não podemos de maneira nenhuma perder essa oportunidade. Quando eles foram dispersos, eles saíram pregando. Ninguém foi se esconder, mas eles aproveitaram a oportunidade para anunciar a salvação. Cada crente é um missionário. Muitos esperam, não, eu não tenho título de missionário. Ser missionário não é título. Todos nós temos a missão. É os homens que inventam essa questão aí para suplantar a questão do ego, da vaidade das pessoas. Não, eu preciso ter uma credencial. Não precisamos de credencial para pregar o evangelho. Não precisamos. Cada crente é um missionário. Cada crente daquela igreja era um missionário. E foi esses crentes que foram dispersos depois da perseguição que adveio da morte de Estevão, que levaram as boas novas e elas chegaram até onde jamais se pensou, nos territórios gentios. Chegaram na Fenícia, chegaram em Chipre, chegaram em Antioquia. Isso só chegou porque surgiu uma oportunidade. Talvez você diga assim, mas poxa, oportunidade por causa de perseguição. Deus está no controle de tudo. E Ele move as situações de acordo com a sua vontade. As pessoas dizem assim, poxa, para aquele lugar? Longe. Tem lugares mais longes ainda. Tem rincões desta cidade, tem rincões desta nação, que Deus quer que eu e você, nós possamos chegar até lá para anunciar o evangelho. Tem becos, tem valados, tem praças.
Tem vários lugares que a gente pode falar do amor de Deus. Nós não precisamos de púlpito, de estar debaixo de luzes, da ribalta, de aplauso das pessoas, de reconhecimento, para que a gente pregue o Evangelho. Podemos pregar aonde o Senhor criar oportunidade. Foi isso que aconteceu com eles. Aproveitando-se do vento da perseguição, já que não se pode pregar aqui, se prega acolá. Já que não pode se pregar dentro da igreja, se prega em casa. Já que não se pode pregar dentro da igreja, se prega na praça. Já que não pode pregar dentro da igreja, pregue na rua, pregue na escola, pregue no seu trabalho, mas nos horários certos. Mas pregue a palavra de Deus. Através dessa oportunidade, desse agir de Deus, muitas vidas se renderam ao Senhor. Hoje a gente diz assim: poxa, as pessoas não aceitam Jesus. Sabe por que não aceitam? Porque não é o Evangelho que é pregado. O pastor Alfeni Almeida, ele diz assim: nós falamos da vida dos outros, julgamos a vida dos outros, e temos a oportunidade de pregar o Evangelho e não pregamos. Então, quando o Senhor ele cria a oportunidade, nós temos que aproveitar a oportunidade e anunciar a salvação. Ontem estivemos num lugar chamado Cova dos Leões. Não entramos lá, chegamos até perto. Aí eu perguntei para o homem: por que Cova dos Leões? Ele falou assim: aí para dentro é linha vermelha. Aí eu falei assim: mas para cá tem. Daqui para dentro é chamado de Cova dos Leões. Eu digo assim: mas se Deus gerar oportunidade, nós entramos dentro da Cova dos Leões. Nós não vamos invadir a Cova dos Leões louca ou tolamente. Mas se o Senhor gerar uma oportunidade, entraremos na Cova dos Leões e falaremos para aqueles que estão lá, porque eles também precisam ouvir sobre a salvação. Então nós não podemos perder a oportunidade. A graça de Deus se manifestou, em Antioquia, e alegrou o coração de Barnabé. Alegrou o coração de Barnabé. E aí ele sentiu a necessidade de ir atrás de um companheiro. E foi atrás de Saulo. Precisamos de ajuda, de companheiros na obra missionária. As pessoas dizem: não, mas eu amo missões. Mas quando se convida para ir, ninguém quer ir. A obra missionária é feita com parceiros, com companheiros, com amigos. Ontem Deus ele falou conosco de várias maneiras naquele lugar. Saiu gente de algumas congregações. Saiu o pastor Valber da Assembleia de Deus. Saímos nós daqui. Saiu o pastor Tarcísio, o irmão Jefferson da outra congregação. Vem o pastor Francinei de Mosqueiro. Vem o irmão lá do Tapanã. Se juntou ao grupo. E isso constrangeu alguns irmãos que estavam vendo a carência e a necessidade da irmã lá. E Deus constrangeu eles, que quando deu 10 horas da manhã, eles chegaram lá e falaram assim: se nós soubéssemos que havia toda essa necessidade, nós já teríamos vindo há mais tempo. A obra de Deus, principalmente a obra missionária, ela é feita com companheiros. É um trabalho ardoroso, mas é um trabalho também próspero e abundante para a glória do Senhor. Tem perseguição? Tem, mas a perseguição não destrói a semente
Isso que é maravilhoso. A perseguição não destrói a semente. A perseguição, ela espalha a semente. E quando a semente é espalhada, há mais condição dela crescer e germinar muito mais. Muito mais. A terceira marca que a igreja que impacta o mundo, ela prioriza a obra missionária. Observe uma coisa. Atos 13, 1, 3, né? A igreja de Antioquia, ela recebe a instrução da palavra. Aí o que ela faz? Ela ora e jejua. E o Espírito diz à igreja para separar 2 pastores para fazer a obra de Deus. A igreja não questiona. A igreja não se rebela. Mas a igreja se coloca prontamente em obediência para seguir o conselho do Senhor. E unânime, ela impõe as mãos sobre Barnabé e Saulo e os despede para o campo missionário. Então, quem guia a igreja na obra missionária é o Espírito de Deus. Quem direciona a obra missionária é o Espírito de Deus. Quem leva a igreja na direção certa é o Espírito de Deus. Quem conduz a igreja com a finalidade de ver a glória do Senhor ser manifestada sobre vidas é o Espírito de Deus. Cada igreja, se tivesse entendido o propósito de Deus, seria uma agência missionária. Se cada crente que aceitou Jesus tivesse entendido o propósito de Deus, cada um desses estaria aproveitando a oportunidade para anunciar o Evangelho e mostrar salvação àqueles que precisam. Alguns estão esperando o tempo, né? Alguns estão esperando chegar a hora. Alguns querem facilidades para pregar o Evangelho. Mas eu quero te lembrar de uma coisa: o Evangelho tem que ser pregado em tempo e fora de tempo. Não há um tempo específico para o Evangelho ser pregado. Ah, eu estou novo, eu ainda não tenho instrução, eu vou crescer. Ah, eu já estou velho, não tenho mais força, não tenho mais ânimo para pregar o Evangelho. Pregue o Evangelho em tempo e fora de tempo. Aonde? Aqui, ali, acolá, além das fronteiras, mas pregue o Evangelho. Não deixe as oportunidades serem perdidas. Não postergue. Não postergue. O que tem acontecido é que muitos de nós têm postergado essa missão. Só que essa missão, ela é imperativa. É uma missão impostergável. É uma missão que é intransferível. Eu não posso pegar e delegar a missão que eu recebi de ir e fazer discípulos para você. Porque essa missão, ela é imperativa para todos nós. Todos nós devemos ir e fazer discípulos. E precisamos saber que aonde estamos é o campo missionário. Talvez você não vá sair daqui. Talvez você não vá para nenhum outro lugar. Então, aonde você está, lá é o campo missionário que Deus te colocou. Ah, mas o meu trabalho é visitar lares. Esse é o teu campo missionário. Cada casa que você chegar, que a oportunidade for dada, fale de Jesus. Ah, o meu trabalho é receber as pessoas numa portaria.
Lá é o teu campo missionário. Seja o instrumento que Deus quer usar. E se entregue na vontade do Senhor. E seja esse canal de bênção para que vidas sejam salvas. O tempo já chegou, irmãos. O tempo não vai chegar. O tempo é hoje. O tempo do chamado de Deus é agora. Não é amanhã. Eu vou esperar para o amanhã. Não. O tempo para começar é hoje. É agora. É nesse momento. Se você não está fazendo, se levante e se dispone a fazer. Porque o dia é hoje. Então que nessa hora nós possamos nos posicionar. Igual o profeta Isaías disse: eis-me aqui, Senhor. Nós possamos também nos levantar e dizer: eis-me aqui, Senhor. Que nessa noite fiquemos com esta palavra